Já deu certo, amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 21, do 1 ao 11. Mas antes disso, é claro, eu preciso perguntar quem está nos visitando pela primeira vez hoje. Levante essa mão bem alta assim. Amém. Fica essa mão levantada agora, porque você vai receber um presente. Você vai receber agora uma ficha de membro para você preencher e já ficar fichado. Estou brincando, mas é uma lembrança para você nunca mais se esquecer da gente, tá bom? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Mateus capítulo 21, do 1 ao 11. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Jesus: Quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aqui o teu rei, vem a ti humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Versículo 6. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é esse? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento. O Senhor é o alimento perfeito, o Senhor é o pão da vida. Eu te peço, Espírito Santo, nos alimente nessa noite. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir nessa noite, Jesus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nada foge do teu controle. Portanto, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, e que tuas palavras possam entrar de uma forma suave, e que possamos entender a tua verdade nessa noite. Tudo para a tua glória e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Quero começar dizendo para vocês que vocês já ouviram aquele ditado aonde nós dizemos para algumas pessoas: lá vem o sabe tudo. William? Pastor William? Tem aquelas pessoas que sabem de todos os assuntos da vida, Sabe sobre economia, sobre política, sobre futebol, sobre mecânica, sabe sobre logística, sabe sobre medicina. A pessoa sabe tudo, ou pelo menos ela acha. Você já encontrou uma pessoa assim? Falando da maneira certa, aquelas pessoas chatas. Você começa um assunto e sempre ela sabe mais do que você, não é mesmo? Você pode ser formado na sua área e ela vem conversar e ela se demonstra saber mais do que você.
Você não conhece nenhuma pessoa assim não, né? Não conhece? Pois então, meus irmãos, mas de verdade é uma pessoa que realmente, verdadeiramente sabe de tudo. E essa pessoa é Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Jesus realmente sabe de todos os assuntos. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o Rei dos reis, Ele é o professor dos professores. Jesus é Ele que fez todas as coisas e também controla todas as coisas. Jesus conhece cada partícula de molécula. Jesus está em cada local, em cada estação, em cada país. Jesus está, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente. Jesus tem todo o poder, tem todo o conhecimento. Jesus sabe realmente de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que não somente Ele criou tudo, mas Ele sustenta com as suas mãos. Tudo está na sua devida ordem, todos os planetas, as constelações, tudo, cada folha de uma árvore está no seu devido lugar, porque Jesus ordena que ali esteja, e assim permanece. Assim como os discípulos estão no mar e o mar começa a ficar agitado, de repente Jesus entra no barco e diz para o mar: acalma-te. Imediatamente o mar se acalmou. E a pergunta foi: mas quem é esse que ordena que os mares se acalmem? E assim acontece. Quem é esse? Esse é Jesus, o sabe tudo. Realmente Ele tem consciência de todas as coisas. Nada foge do conhecimento e do controle de Jesus, absolutamente nada. E assim nós encontramos essa história fatídica, porque é uma semana antes da Páscoa, e a Páscoa foi semana passada. E, meus irmãos, eu amo Páscoa, porque a Páscoa é a festa mais importante para nós. Isso significa que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, que Ele nos livrou do cativeiro, porque Ele nos salvou. Mas eu quero voltar com vocês uma semana antes da Páscoa. Eu quero voltar para vocês agora no domingo de Ramos. Que isso, pastor? Falando domingo de Ramos, isso aí é da igreja católica. Não é nada, é da Bíblia. Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Era domingo, a semana em que Jesus entra em Jerusalém. Exatamente uma semana antes, os judeus preparavam o seu cordeiro para a festa da Páscoa. E exatamente uma semana antes entra agora aquele que é o cordeiro imolado, incontaminado, e é o cordeiro que foi de uma vez por todas. O cordeiro está entrando em Jerusalém, e agora Ele ordena que os discípulos vão à frente, e vão até um certo local, e tragam uma jumenta e o seu jumentinho. Ou seja, Jesus tem o conhecimento de um simples jumentinho. Jesus realmente sabe de todas as coisas. O interessante é que talvez os judeus naquele tempo esperavam que o Messias, que o esperado, o rei esperado, viesse montado num cavalo grande, lindo, bonito, viesse reinando politicamente, que fosse um libertador social, que fosse alguém que realmente destronaria os reis da época, os sacerdotes, os religiosos. Eram esse que eles esperavam, o rei. Era dessa maneira, mas Jesus, Ele vem totalmente ao contrário do que eles esperavam. Jesus não vem montado em um cavalo lindo e maravilhoso, mas Ele vem montado numa jumentinha. E a jumentinha, ela significa humildade. Jesus, o Rei dos Reis, o Deus que desceu do seu trono, se vestiu de carne como eu e você, agora Ele vem montado numa jumentinha, mostrando quem realmente Ele é. Que Ele não veio para acusar e para julgar, mas Ele veio para se entregar por amor de todos nós. Jesus tem o conhecimento de uma simples jumentinha,
é porque realmente Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele sabe dos mínimos detalhes das nossas vidas. Sabe aquela coisinha minúscula que só você sabe? Jesus também sabe. Jesus também se importa. Jesus sabe de todas as coisas realmente, porque Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de tudo que acontece. Talvez nós achamos que algumas situações das nossas vidas não importam para Jesus. Mas Jesus não vai se importar com isso porque é tão pequeno. Eu quero trocar de emprego. Mas Jesus não vai se importar com isso. Mas eu preciso casar. Mas Jesus não vai se envolver no meu casamento, né? Mas Senhor, eu quero ter filhos. Mas Jesus não vai se envolver nisso. É claro que Ele se importa com cada detalhezinho das nossas vidas. Não que casamento não seja importante, não é mesmo? Não que filho não seja importante, é muito importante. Mas eu quero dizer que Deus se importa com cada partícula, vírgula das nossas vidas. E Ele sabe de todas as situações. Porque simplesmente Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Agora é interessante que essa profecia está sendo cumprida aqui. O versículo 4 diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Zacarias, no versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Então Zacarias, ele diz que o rei viria montado humildemente numa jumentinha, guia de animal de carga. E assim se cumpriu mais uma profecia messiânica. A primeira profecia messiânica nós encontramos em Gênesis e por todo o Velho Testamento. Agora aqui está se cumprindo uma profecia de mais de 500 anos atrás. Jesus montado numa jumentinha. Ou seja, Deus, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele que prometeu, é Ele que vai cumprir. Ele é o Senhor de todas as promessas. E realmente durante todas as escrituras encontramos promessas que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Mas a maior promessa de todas já se cumpriu. Sabe qual é a maior promessa de todas? Jesus disse que viria até nós, e Ele veio montado numa jumentinha para trazer libertação para o povo dEle. Jesus veio, Ele veio. Não somente veio, mas Ele foi morto, Ele sofreu as dores terríveis, mais terríveis do mundo. Foi morto, mas agora mais uma profecia se cumpre. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive pelo século dos séculos. Ou seja, meu irmão, se a maior profecia de todo o Velho Testamento já se cumpriu, porque ainda nós duvidamos do que está prometido nas Escrituras, do que haverão de acontecer. Essa é a verdade. Nós temos talvez medo, e talvez nós não compreendemos as coisas de Deus, mas elas já estão escritas. Deus não somente cumpre aquilo que Ele prometeu, mas Ele também nos dá um spoiler daquilo que Ele fará no futuro. Aqui, meu irmão, a palavra de Deus, eu sempre costumo falar que aqui é um spoiler da história do mundo, porque começa contando o início, o meio e o fim de todas as coisas. Agora sabe o que é mais interessante? E é por isso que eu sempre falo que nós, crentes, nós temos a nossa carne faz com que nós esqueçamos das promessas, esqueçamos de quem nós somos, esqueçamos de quem é Deus. Porque eu sei, é claro que no mundo teremos aflições, e também é uma promessa. Meu irmão, talvez você só ouve promessas boas de pregadores, mas irmão, tem promessas ruins. Uma das promessas ruins é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se animem, porque eu venci. E a Bíblia diz que se o Jesus vence, e como venceu, nós também venceremos juntamente com Ele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia!
Deus, Ele conhece toda a história, porque foi Ele que escreveu a história. Deus escreveu a história do mundo, e não somente a história do mundo, mas Deus escreveu cada história aqui. Cada história, a sua história, Jesus conhece muito bem. Eu estava agora ali embaixo lembrando da minha história. Quantas lutas, quantas dificuldades. Isso me fez lembrar do Salmo 119, versículo 71, aonde o salmista diz assim: Senhor, foi-me bom ter passado pela aflição, pois pude aprender dos teus preceitos. Gente, que loucura é essa? O salmista está dizendo assim: Deus, obrigado pela aflição, foi bom. E foi bom, sabe por quê? Porque eu pude te conhecer mais. Eu pude te conhecer mais um pouco. Assim como Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Jó capítulo 42 diz, depois de tudo que Jó passou, depois da restituição de Jó, no final da história de Jó agora ele diz assim: antes eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Agora eu te conheço muito mais quem tu és, Deus. Meu irmão, aquele que conhece a glória da majestade de Cristo, aquele que conhece quem o Senhor é, a graça dele, é aquele que passou por aflição. Não tem como nós conhecermos o poder de Deus se nós não passarmos por lutas e dificuldades, porque são nelas que o Senhor nos aprova, são nelas que nós reconhecemos a nossa dependência de Cristo Jesus, que sem Ele nós não somos nada, não podemos nada, é tudo através de Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ah, Deus é tão lindo, tão poderoso. E eu começo a ver que realmente, entender que Jesus sabe de todas as coisas. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Agora Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Deus usa mais uma vez um jumento. Isso me faz lembrar no Velho Testamento do jumento que Deus usou para falar com Balaão. Tem noção disso, meu irmão? Um jumento falou de verdade. Isso me faz entender que não somente Jesus fez isso para mostrar a sua humildade, mas também Ele fez isso para mostrar que Ele usa qualquer um de nós. Ele usa até mesmo um jumento. Sabe o que quer dizer para nós isso também? Que se você não quiser ser usado por Ele, Ele usa qualquer coisa. Sabe o que isso quer dizer para nós também? Quer dizer que Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim para falar o que Ele quer falar. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não precisa do seu achismo, achando que você é bom. Ah, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, a igreja precisa de mim. Olha como eu faço as coisas, olha como eu sirvo na igreja. São dependentes de mim, meu irmão, te arrepende. Jesus não precisa do seu serviço, Jesus não precisa de você. Eu digo mais ainda, Jesus não precisa da sua adoração. Olha como eu adoro bonito na igreja, como eu levanto as mãos, como eu falo, olha como eu me porto. Jesus não precisa dessa adoração. Jesus precisa de um coração contrito e quebrantado, que sabe quem é, que sabe que Deus usa quem Ele quer, que Ele coloca quem Ele quiser aqui em cima. Se você não está aqui em cima, é porque Deus não quer. Mas eu canto também, eu deveria estar lá. Mas eu prego melhor que o pastor Ivan, eu deveria estar lá. Meu irmão, por que você não está então? Esse é o grande detalhe das nossas vidas. Nós achamos que somos importantes. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, eu de verdade entrei numa crise, porque eu falei: meu Deus, Senhor, eu não sei nada. Eu começo a ler as escrituras, a sabedoria de Deus. Eu falei: Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sei nada. Como eu posso agora ser um coordenador de um seminário teológico na igreja? Como eu, tão limitado, eu não sei nada, Senhor.
Mas uma coisa tenho pedido para o Senhor, assim como Salomão pediu. Salomão não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu poder, mas Salomão pediu sabedoria. Sabedoria, conhecimento de Deus, conhecimento de quem é o nosso Deus. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, é o conhecimento de quem é o nosso Deus, é o conhecimento de quem Ele é. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas se há algo que se orgulhar, se glorie nisso, em me conhecer e me entender que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo sobre a terra. Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que nós não possamos se orgulhar de quem nós somos, das nossas patentes, das nossas faculdades. Mas eu tenho faculdade, eu sou formado. Que nós possamos nos orgulhar o quanto nós conhecemos quem é Deus. Que há o que se orgulhar nessa terra é que nós somos totalmente dependentes de Jesus, e é a melhor dependência do mundo, porque nessa dependência nós encontramos descanso para as nossas almas. Foi-me bom ter passado pela aflição, pois pude conhecer mais um pouquinho Jesus. Para chegar nesse nível de crente, tem que ter comer muito feijão e arroz. Para chegar e dizer assim: Deus, obrigado por essa aflição, porque através dela eu pude te conhecer mais um pouquinho. Mas sabe que a nossa carne grita todos os dias, sempre grita, murmura, reclama, murmura, não está bom. É isso que nossa carne grita todos os dias. Está errado, não é assim que tem que fazer, não é essa música que tem que cantar, não é essa cor que tem que pintar a igreja, não é dessa maneira que tem que tirar foto, não é assim que tem que fazer. Murmura, reclama, faz contenda. A nossa carne grita por isso, porque nós somos maus, nós somos terríveis. Mas se agora nós estamos dispostos a nos entregar e conhecer a Deus, nós também vamos conhecer quem nós somos. E sabe quem nós somos? Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes de alguém. Nós nascemos dependentes quando somos bebês, precisamos da nossa mãe, precisamos de leite materno. Nós crescemos, passamos a adolescência, passamos a juventude, depois começamos a envelhecer novamente. E quando estamos velhinhos, nós voltamos a ser dependentes de outras pessoas, alguém para nos cuidar. Mas não somente quando nós nascemos, no início da vida, como também no final da vida, nós somos dependentes durante a nossa vida. E muito mais a nossa dependência é espiritual. Nós somos totalmente dependentes de forma espiritual. Quantos sentimentos que nós achamos que Deus não sabe, quantas lutas que você está lutando sozinho, que talvez você ache que Deus não se importa. Meu irmão, Deus, Ele veio até você. Jesus entra em Jerusalém, e o que acontece é que agora está entrando o rei, o Nazareno. E agora ele encontra uma multidão, e essa multidão entrega o que tem. Algumas pessoas tiram as suas roupas. Imagino algumas pessoas tirando as suas vestes, colocando no chão para Jesus passar. Mas alguns não podiam tirar as suas roupas porque não tinham outra. Então começaram a pegar ramos das árvores e colocar para que Jesus pisasse. Ou seja, Deus, Ele aceita o nosso pouco. Aquelas pessoas não tinham ouro e prata para entregar para Jesus,
não tinham faculdade para entregar para Jesus. Elas entregaram o que elas tinham. E sabe o que aconteceu? Jesus, Ele aceitou o pouco. Aquilo que nós achamos que não tem valor, para Jesus tem muito valor. Assim como a Sula falou no meio da oferta, aquela moedinha daquela pobre, para muitos está errado. Não pode ser assim. É engraçado porque nós somos julgados quando nós entregamos muito, mas também somos julgados quando nós entregamos pouco. Maria, quando começa a entregar, quando começa a lavar os pés de Jesus, com aquele bálsamo caríssimo, que custava mais de 300 denários, ou seja, um denário valia um dia de trabalho, 300 dias de trabalho, num perfume, estava lavando os pés de Jesus, e enxugando com seus cabelos. Sabe o que acontece quando ela entrega tudo que ela tem, o melhor? Quando ela entrega muito, ela é julgada. Naquele mesmo momento, Judas se levanta, aquele que traiu Jesus, e diz: por que você está fazendo isso? É um desperdício. É engraçado que quem reclamou foi justamente aquele que era ladrão, aquele que traiu Jesus. Ou seja, quando nós entregamos muito, as pessoas falam mal. Não, mas vocês ficam na igreja de segunda a segunda, vocês vão para o GC, vão para o culto, vocês se envolvem, vocês entregam o tempo de vocês. Nos julgam. Quando nós entregamos pouco, também nos julgam. Quando nós entregamos pouco, também nos julgam. Quando entregamos pouco, nós também somos julgados. Só isso? Mas é só isso mesmo? Meus irmãos, Jesus aceita o nosso pouco. Jesus aceita tudo que nós temos para entregar para Ele. Nós não temos que ter vergonha daquilo que nós temos entregado para o Senhor. Portanto, meu irmão, diante disso, agora Jesus está lá, o povo entregando o seu melhor. E agora, alguns perguntam: quem é esse? Mas quem é esse? Então alguns se levantam e dizem: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. Esse é o Rei dos Reis que está vindo ao nosso encontro. Esse é o Rei que está vindo para nos salvar. Este é Jesus. Esse é Jesus. Quem é esse? Esse é Jesus. Mas pelo outro lado, tinha um povo de religioso que não gostou dessa cena, que não gostou desse alvoroço todo. Sabe quem eram esses? Os religiosos, aqueles que tinham tudo, tinham as suas sinagogas, tinham um culto, tinham a lei, tinham os pregadores, tinham os pastores, tinham as roupas, tinham a música, tinham os sacrifícios, tinham as festas, tinham tudo, mas eles não reconheceram o principal, o dono da festa, o Senhor da igreja, o pastor da igreja. Eles não reconheceram o principal. Mas nós reconhecemos essa noite. Sabe quem é Jesus, meu irmão? Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é o nosso advogado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o braço do Senhor, autor e consumador da nossa fé, autor da salvação, Filho amado, renovo, pão da vida, supremo pastor, Cristo de Deus, Consolador de Israel, a pedra de esquina, Conselheiro, Criador, Sol nascente, Libertador. Ele é a porta, Ele é o eleito de Deus, Ele é o Pai eterno, Ele é o primeiro e o último, Ele é o primogênito, Ele é o precursor,
Ele é a glória do Senhor, Ele é Deus, Ele é o bom pastor, Ele é o guia, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o herdeiro, Ele é o santo servo, é o santo de Deus, é o santo de Israel, Ele é a salvação, Ele é o grande eu sou, Ele é a imagem de Deus, Ele é o Emanuel, Ele é Jesus de Nazaré, é juiz de Israel, é justo, é rei dos séculos, é rei dos judeus, é rei dos reis, é rei das nações, é legislador, é cordeiro, é príncipe, é vida, é luz do mundo, é leão de Judá, é Senhor da glória, Senhor dos senhores, homem de dores, mediador, mensageiro da aliança, Messias, Deus poderoso, estrela da manhã, Nazareno, filho unigênito, príncipe da vida, príncipe da paz, profeta, ressurreição e a vida. Ele é a rocha, Ele é a raiz de Davi, Ele é a palavra de Deus, Ele é Salvador, Ele é a semente da mulher, Ele é o pastor, Ele é o filho de Deus bendito, Ele é o filho de Davi, Ele é o filho de Deus, Ele é o filho do Altíssimo, Ele é filho do homem, Ele é o filho da justiça, Ele é a verdadeira luz, é a videira verdadeira, Ele é a verdade, o caminho e a vida, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e vive para todos sempre. Se coloca em pé essa noite, meu irmão. É um lugar sobre Jesus.